Sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Hoje vocês irão assistir a primeira aula do curso História de Roma, que tem por objetivo dar aos nossos alunos um conhecimento mais aprofundado sobre a civilização na qual a igreja nasceu, que foi a civilização romana. Essa é uma aula de 2021, então o vídeo está com uma qualidade inferior ao nosso padrão atual, mas isso não afeta em nada o conteúdo da aula. Então não deixem de assistir por causa disso, tá? Nós vamos disponibilizar o material de apoio dessa aula na descrição do vídeo, então para aprofundar, para você fixar o conteúdo, não deixe de ler. E esse curso, ele tem 7 aulas, né? Ele está disponível por completo na Escola de História da Igreja, e para você ter acesso às demais aulas, se inscreva, tá? Se matricule na Escola de História da Igreja no link na descrição. E um último aviso muito importante. Na próxima quarta-feira nós iremos retomar o curso de História Universal da Igreja. Nós iremos conhecer, de agora em diante, depois de conhecermos os primeiros 1050, 1060 anos da história da igreja, nós iremos conhecer o apogeu da história da igreja, que é a cristandade medieval. Então, não deixem de comparecer aqui na próxima quarta, tá? Agora vamos à aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, como vocês estão? Hoje nós iremos dar início à nossa primeira aula a respeito da história de Roma, das origens até o tempo de Domiciano. Por que até o tempo de Domiciano? Porque Domiciano foi o último imperador do século I, ou penúltimo, né? Governou até o ano 97. E a partir da época dele, a história romana ela anda muito aparelhada, próxima à história da igreja. Então, não haveria necessidade da gente continuar nesse curso aqui a contar a história romana a partir do século II, sendo que essa história já será contada no curso de História Universal da Igreja. Então, esse curso irá abarcar apenas não, é muito tempo, período que vai desde a fundação até o final do século I da história romana. Séculos 2, 3, 4 e 5, a gente vai conhecer no mesmo tempo em que a gente estuda a história da igreja. É um foco que eu sempre dou, né? Que quando eu dou a aula de história da igreja, todos os cursos dessa escola, e principalmente o curso de História Universal, eu me preocupo muito em contextualizar, né? Então, eu não acho que a história da igreja pode ser compreendida entendendo-se apenas a vida dos santos, por exemplo. Claro que a vida dos santos são o cerne, né? Como que se fosse o coração da história da igreja, mas a história da igreja ela se desenvolve no século, na história propriamente dita. Então eu farei essa contextualização ao longo da história do curso de História Universal da Igreja. Então por isso que nesse curso aqui, nesse curso bônus, nós conheceremos a história romana apenas até o final do século I, certo? Serão 7 ou 8 aulas, né? Eu ainda vou ver, eu planejei fazer 3 aulas sobre a República, vou ver, talvez dê para fazer 2 apenas, não sei. À medida que eu for planejando, eu vou vendo, para não ficar uma aula muito longa. Talvez eu desdobre em 3 ou fique em 2 mesmo, não sei, mas será entre 7 e 8 aulas. E por que é tão importante a gente conhecer a história romana? Na aula 3 da História Universal da Igreja, no nosso curso regular de História da Igreja, eu enfatizei a importância que Roma teve para a história da salvação. Como que desde o começo, o papel desempenhado por Roma, pelo Império Romano, de conquistar todo aquele território imenso, unificar a bacia do Mediterrâneo, estabelecer leis universais,
proporcionar a paz, construir estradas, fazer uma síntese cultural. Tudo isso aí favoreceu muito a igreja. Tanto é que os padres da igreja enfatizariam como que, apesar da oposição que Roma faria à igreja, Roma foi querida por Deus. E Roma tem, para a história da igreja, essa importância capital. A igreja, Jesus se fez homem em Roma, quando eu digo no Império Romano, né? Se fez homem no Império Romano, a igreja foi fundada no Império Romano, e a igreja se desenvolveu no Império Romano, e a igreja está sediada no centro do Império Romano. Então, a história de Roma, mesmo antes da fundação da igreja, é essencialmente necessária a sua compreensão para a compreensão da história da igreja. Por isso eu quis dar esse curso. Fora também que a importância civilizacional de Roma muitas vezes é negligenciada. Sabe? Tem um historiador, um francês, não estou com o livro dele aqui, mas é um livro bom, chama Europa, a Via Romana. Vocês acham que foi publicada recentemente aqui, uma nova edição, é um livro fino, nem 200 páginas, em que ele enfatiza qual que é, não tanto da herança romana para o Ocidente, mas o que de romano o ocidental ainda tem. Ou seja, ele não estuda aquelas coisas mais externas do romano, como o direito, a organização política, não. Ele fala sobre o próprio espírito romano, o espírito da romanidade que, de alguma forma, o Ocidente manteve. E se enfatiza muito, quando se fala do Ocidente, da herança cristã, que é a sua alma, e a herança grega. Por causa do próprio glamour da filosofia grega, principalmente nos últimos tempos aqui no Brasil, um glamour necessário, né? Eu estudo, sou um leitor de Platão, gosto muito de estudar, mas se negligencia um pouco o papel desempenhado por Roma na construção da civilização do Ocidente. E esse curso aqui é para dar a conhecer a própria história de Roma. Eu queria começar com uma citação aqui de Pierre Grimald, na página 11 da sua História da Civilização Romana, em que ele diz uma coisa muito importante, que eu acho que é uma boa citação para a gente começar esse curso. A ação de Roma, a ação de Roma, sente-se em todos os domínios. Espaços nacionais e políticos, estética e moral, valores de todos os tipos, sistemas jurídicos dos estados, usos e costumes da vida cotidiana. Nada do que nos rodeia seria o que é se Roma não tivesse existido. Olha essa frase. Nada do que nos rodeia seria o que é se Roma não tivesse existido. Muito impactante. E é uma afirmação muito grave, não é? E é um fato. E é um fato, sim. E eu acho que com essa citação nós podemos já assentar qual é a importância deste curso, né? Conhecer a história de Roma é algo que, de alguma forma, nos ajuda a conhecer a quem nós somos. Porque nós temos algo de romano ainda. Algo de bom, né? Que deve ser preservado. E a história de Roma, quando eu falo de Roma, eu falo da civilização romana. Porque Roma, a cidade, continua existindo depois do colapso da civilização romana. A cidade está lá até hoje, né? Mas quando eu falo a história de Roma, eu estou me referindo à história da Roma antiga, da civilização romana antiga. Ela se desenvolve, a sua história ela se desenvolve em 3 períodos, geralmente reconhecido pelos estudiosos. Aquele período que vai desde a fundação de Roma, e segundo a lenda, aconteceu no dia 21 de abril de 753 ou 4 a.C., e vai até, esse é o primeiro período, vai até
o ano 510 a.C. Esse primeiro período é o chamado período da monarquia, no qual Roma foi governado por reis, no qual Roma foi um reino. É o período mais lendário, é o período sobre o qual as fontes históricas são menos confiáveis, por assim dizer. É um período lendário, recheado de lendas. O segundo período, mais longo, vai do fim da monarquia, com a expulsão do último rei, e a implantação da República Romana, que vai de 510 ou 9, existem dúvidas, antes de Cristo, até o ano 27 antes de Cristo. Ou seja, são muitos séculos de República Romana. E é um período muito importante porque é durante a República que Roma, uma cidade pequena, uma pequena cidade-estado ali no centro da Itália, se expande e conquista o Mediterrâneo. É durante a República. Por isso, vou dedicar mais de uma aula a ela. E, por fim, o terceiro período é o Império, que vai de 27 a.C., quando Otaviano foi proclamado Augusto, imperador, e vai até a queda de Roma, em 476 depois de Cristo, já na era cristã, quando Roma caiu sob os ataques bárbaros. Começa a Idade Média. E o Império todo, ele, como vocês podem ver, começando 27 a.C., tirando os seus primeiros 27, a história do Império se desenrola todo durante a era cristã, durante a nossa era. Então são esses os três períodos geralmente reconhecidos na história de Roma. Mas nessa aula introdutória eu não vou falar de nenhum deles, eu vou falar da origem de Roma. Roma tem um mito fundacional. Todas as grandes civilizações têm. E não apenas civilizações, todos os países têm um mito fundacional. Vocês querem um exemplo? E quando eu falo mito fundacional, muitas vezes não é nem... esses mitos fundacionais não são nem acontecimentos lendários, mas acontecimentos mitificados. Certo? Por exemplo, qual é o mito fundacional dos Estados Unidos da América? É a Guerra de Independência contra o Reino da Grã-Bretanha. E a promulgação da Constituição americana, que está em vigor até hoje. Tanto é que se fala dos pais fundadores, aqueles que assinaram a Constituição. Há um mito ali. Foi um fato que aconteceu, as pessoas aconteceram, não sabemos de todos os detalhes daqueles acontecimentos, mas é um mito. Por quê? É falso? Não, não é porque é falso, mas porque assumiu a função de mito. E o que mito significa nesse sentido? Não uma história lendária, mas uma história para a qual todos os americanos das gerações seguintes deveriam olhar e verem naquele ato uma espécie de fundação milagrosa da sua pátria. O Brasil tem mito fundador? Eu apontaria dois. Os dois mais enfáticos mitos fundadores do Brasil. O primeiro, a própria independência, que não tem mais o caráter de mito fundador para a maioria dos brasileiros, como ainda tem para uma grande parte dos americanos a declaração de independência de lá. A proclamação da independência aqui no Brasil, ela foi mitificada, né? Aquele quadro famoso de Pedro Américo representa essa mitificação.
Mas, por incrível que pareça, e eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui me assistindo vão se surpreender, mas para uma boa parte da elite pensante brasileira hoje, existe um mito fundacional para o Brasil que é a Constituição de 88. E eu digo isso por quê? Porque muitas pessoas aqui não sabem, mas eu não sou apenas historiador. Apesar de eu ser graduado em História, a maior parte da minha trajetória acadêmica foi na área do Direito. Eu sou graduado em Direito e fiz mestrado em Direito Constitucional. Então eu sei do que eu estou falando. Para a maior parte dos juristas hoje, para a elite pensante do Brasil, a Constituição de 88 é um mito. Tem um caráter de livro sagrado a ser preservado. Salvo e reverenciado como a Constituinte tem de 87, 88, tem um caráter mitológico. E para os juristas claramente de esquerda, existe um mito fundacional, isso não apenas os juristas não, né? O mainstream pensando do Brasil hoje, né? Não aqueles das redes sociais, né? Não dessas grandes novas iniciativas de pensamento que tem surgido no Brasil hoje, que nós conhecemos quais são. Mas eu falo das pessoas que têm mesmo voz na academia e... Enfim. Um mito fundador aí é a perseguição que a esquerda sofreu sob o regime militar. Se você pega, por exemplo, alguns livros escritos, eu já li alguns, os guerrilheiros, por exemplo, os guerrilheiros do Araguaia, mortos, são tratados como mártires. Existe uma espécie de culto ali. Assim como na nossa igreja, não é? A gente vê como que o sangue dos mártires, espiritualmente falando, foi semente de novos cristãos. E, na expressão do Padre Sáenz, carregam um valor espiritual, né? Tem um tesouro espiritual do qual nós hoje, até hoje, usufruímos como herdeiros deles e membros do mesmo corpo que somos. Essa elite pensante vê os mártires, vê os mortos sob o regime militar como uma espécie de mártires da democracia brasileira. E a Constituição como o coroamento desse mito. Então, a Constituição de 88 é para muitos esse mito fundacional do Brasil contemporâneo, né? Para eles, o Brasil nasceu a partir da Constituição de 88. A França também tem um mito fundacional. Qual é? A queda da Bastilha. Nós sabemos que a verdadeira França, e eu vou tratar muito disso aí, talvez eu faça um curso bônus aqui nos próximos meses sobre a missão espiritual da França. A França, a fundação da França é o batismo de Clovis, mas não. Durante séculos foi, mas para as últimas gerações, o mito fundador da França é a queda da Bastilha. Enfim, estou falando aqui de alguns exemplos de nações ainda existentes que têm mitos fundadores. E Roma, de uma forma assim, mais penetrante, mais sólida, tem um mito fundador também, que é a sua fundação sob Rômulo. Muitas pessoas, eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui, já ouviram falar da lenda de Rômulo e Remo, da loba que os amamentou, tal. Mas o mito fundador de Roma antecede em muito Rômulo e Remo. E eu gostaria de contar aqui esse mito todo, desde as origens desse mito, não as origens, quando eu digo não como esse mito surgiu, porque isso é insondável, não tem como descobri-lo. Mas quando começa esse mito na história,
né, até a fundação mesma de Roma. E a história da fundação de Roma, como eu disse, ou melhor, a data da fundação de Roma é uma data lendária. Quando eu digo lendária, é porque às vezes a gente tem esses vícios de pensar que a palavra mito, a palavra lenda, denotam essencialmente uma mentira. Não. Elas denotam muitas vezes algo que é contado desde tempos imemoriais, mas que não é possível aferir historicamente se foi daquele jeito. E que é muito provável que não foi daquele jeito, mas que carrega elementos de verdade. Assim é a fundação de Roma. A data oficial da fundação de Roma, 21 de abril de 754 antes de Cristo. Mas a história começa antes, séculos antes. E a maior fonte da visão que os romanos tinham a respeito dessa sua própria fundação é esse famosíssimo poema de Virgílio, que é a Eneida. A Eneida, ela é um poema épico que representa, não tanto, quase representa para Roma o que representam a Ilíada e a Odisseia para os gregos. Quase representam. Ou nem tanto. Talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas é uma obra importante. Muito importante. Ela foi escrita no século I a.C., nas últimas décadas, no final, quase na virada da antiga era para a era cristã. Portanto, ela foi escrita já sob o Império. Augusto reinava. Portanto, ela foi escrita muitos séculos depois da suposta fundação de Roma por Rômulo e Remo. Então, por que a gente recorre a ela? Porque a gente conhece muito mais um povo pelos seus mitos, muitas vezes. A gente conhece muito mais um povo pelos seus mitos do que por muitos dos seus acontecimentos históricos reais. E aqui nessa obra, Virgílio, ele narra, como um romano do século de ouro de Augusto, qual era a visão dos romanos a respeito da sua própria fundação e a respeito do seu próprio destino. E aqui, na Eneida, como o próprio nome diz, Virgílio narra o mito de Enéas, que é ancestral de Rômulo e Remo, segundo a lenda. Quem é Enéas? Enéas era um primo e genro do último rei de Troia. Primo. Ele era primo, porque eles tinham ancestrais em comum, e era casado com a filha do rei Primo, Creusa. Por isso, ele era primo do rei Príamo, sem nenhum trocadilho, e genro. E Enéas é um dos heróis da Ilíada. Vocês se lembram, não é? A história relatada por Homero na Ilíada. Os gregos, chefiados por Agamenon, rei de Micenas, invadem, vão até Troia, lutam durante 10 anos, e aí já não é contado na Ilíada, né? Continua na Odisseia. Conquistam Troia, destroem Troia. Troia é destruída, mas um príncipe troiano sobrevive e chefia o que sobrou dos troianos que fugiram da cidade durante o saque, durante a destruição de Troia, para reconstruir Troia em outras terras.
Esse príncipe troiano é Enéas, e a sua jornada desde Troia, lá na Anatólia, no que hoje é a Turquia, no litoral da Anatólia, no Mar Egeu, até a Itália, chamada por Virgílio de Hespéria, é a história narrada na Eneida. E por que o mito de Enéas é tão importante para a gente compreender o mito fundacional de Roma? Porque Enéas, ele tinha um destino. Os fados, como eram a expressão utilizada, os fados, tinham estabelecido para ele um destino, que é ir até a Itália e lá reconstruir Troia. Transladando de Troia para essa cidade na Itália os deuses de Troia. Portanto, Enéas tem uma missão religiosa que os deuses para ele estabeleceram de reconstruir Troia na Itália. E essa longa viagem é narrada nos primeiros cantos da Eneida. E a segunda parte, os primeiros cantos da Eneida, é a viagem. Os cantos da segunda metade são as lutas que Enéas trava contra os povos locais para se estabelecer com os seus troianos na Itália. O que o mito narrado por Virgílio na Eneida, cantado por Virgílio na Eneida, demonstra é a visão dos romanos de que eles eram fruto de uma transladação de um povo assentado, de uma cidade assentada em um território para outro território. De Troia para a Itália, de Troia para Roma. E Enéas, e o mais interessante, Enéas, pelo menos como ele é cantado na Eneida, ele é um herói que muito se diferencia do protótipo do herói grego, como Aquiles, herói da Ilíada, e Ulisses ou Odisseu, herói da Odisseia. Ao contrário de Aquiles, que é um herói que quer apenas a glória, que quer que seu nome seja lembrado pelos séculos sem fim. E ao contrário de Odisseu, chamado por algumas traduções de Ulisses de mil ardis, o homem ardiloso, muitas vezes sem escrúpulo, cujo único objetivo é voltar para casa, depois da guerra de Troia, Enéas abre mão de todas as suas vontades próprias para cumprir o destino que os deuses para ele definiram. Enéas é um herói que não está preocupado com a sua glorificação pessoal, mas para cumprir a vontade dos deuses, que é se estabelecer na Itália. O tradutor, ou melhor, o editor dessa versão aqui da Eneida, traduzida por Carlos Alberto Nunes, ele conta inclusive a história de um homem simples, até um operário que estava aprendendo latim com a Eneida, e foi perguntado para ele o que ele achava do herói. Aí ele falou, mas que herói? Aí respondeu para ele, Enéas, o herói. Aí ele, herói? Eu pensei que ele fosse um padre. Por quê? Porque ele está o tempo todo preocupado em cumprir a vontade dos deuses. E nisso ele se assemelha muito aos romanos. Ele é um homem que se sacrifica pelo seu povo, temperante, que cumpre a sua palavra. Todas aquelas virtudes romanas estão encarnadas em Enéas. E Enéas
tem essa missão. Eu gostaria de ler aqui 2 trechos da Eneida, na qual fica claro essa visão que os romanos tinham de si próprios como destinados, desde Enéas, a reconstruir Troia e a fazer e a construir um império que governaria o mundo inteiro. Gostaria de ler 2 trechos. Um deles, Júpiter, fala com a mãe de Enéas, que era a deusa Vênus, de que não se preocupasse com as dificuldades que Enéas teria na viagem e contra uma série de dificuldades e contra os povos itálicos que lhe fariam guerra, porque o destino dele já estava definido. Eu gostaria de ler aqui esse trecho. Eu vou ler em forma de prosa, não vou ler da forma apropriada ao poema, porque o que importa aqui para mim é o conteúdo, não a forma. Claro que os literatos vão ficar incomodados com esse tipo de afirmação, de que a forma não importa para a leitura do poema. Mas a gente sabe que poemas desses, a forma importa sim, mas eu quero ficar bem restrito aqui às palavras, a ideia mesmo que Júpiter está querendo exprimir, que Virgílio coloca na boca de Júpiter. Deus ou Júpiter diz para Vênus: acalme-te. Imutáveis encontram-se os fados, ou seja, o destino está mantido. Ainda verás a cidade e as muralhas da forte Lavínio, como te disse, e até os astros o nome elevar-se de Enéas de alma sublime. Mudança não houve no meu pensamento. Mas uma vez que tais cuidos te agitam, tomando de longe, vou revolver o futuro e os arcanos do fado mostrar-te. Ou seja, já que você está preocupada, eu vou revolver o futuro e te mostrar o que vai acontecer com Enéas e com a sua descendência. Guerras terríveis ele há de enfrentar. Povos de ânimo fero domar no jugo. Ou seja, ele vai ter que se estabelecer na Itália e lutar contra os povos locais. A seus homens dar leis e cidades muradas, ou seja, estabelecer cidades e leis na Itália. Quando 3 anos corridos, estios e invernos gelados, reinar no Lácio e abater a fereza dos rútulos fortes. Aqui, está dizendo que depois de 3 anos ele vai reinar na região do Lácio. O Lácio é a região de Roma. Existe até hoje, na Itália, uma província chamada Lácio, cuja capital é a própria capital Roma. Seu filho Ascânio, ou seja, o filho de Enéas, governará por 30 anos, um mês depois do outro, a cidade e a capital de Lavínio, seu reino, aumentando de muito, ou seja, será fundada primeiro uma cidade chamada Lavínio, será aumentada e se mudará para Alba, uma cidade que Ascânio, filho de Enéas, fundará, guarnecida de grandes muralhas. Nestes domínios, o povo, Heitor, o grande herói troiano da Ilíada, ou seja, os troianos, agente de Heitor, manterá o comando 300 anos, ou seja, 300 anos eles governarão em Alba. Até que a princesa Ília, filha do rei Numitor, de Alba Longa, sacerdotisa de Marte grávida, ou seja, grávida do deus Marte, à luz há de dar os 2 gêmeos preditos. Rômulo, então, muito vaidoso da pele fulgente da loba, dominará nestes povos. E o burgo Mavórcio erigido. Burgo, cidade, Mavórcio, filho de Marte, porque Rômulo era filho de Marte. E o burgo Mavórcio, erigindo de fortes muros, seu nome dará aos romanos ditosos. Roma, Rômulo.
prazo nem metas impõem as conquistas do povo escolhido. Ou seja, os romanos, tal como eles compreendiam aqui, eram escolhidos pelos deuses e não teriam prazo nem metas para suas conquistas. Dou-lhes império sem fim. Assim me apraz. Há de a idade chegar, na carreira dos lustros, em que a família de Assáraco, Assáraco era um rei de Troia, a ilustre Micenas e Fítia dominará, ou seja, os troianos, que foram derrotados por Agamenon, rei de Micenas, e por Aquiles, da Fítia, iriam, agora, os descendentes dos troianos, iriam dominar Micenas e Fítia, ou seja, iriam dominar a Grécia que destruíra Troia. E sobre Argos, sobre a Grécia, vencida há de impor o seu jugo, ou seja, os romanos, herdeiros dos troianos, venceriam e dominariam a Grécia que destruíra Troia. César de Troia, de origem tão clara, até as águas do oceano vai estender-se. César aqui é o imperador Otaviano, chamado César de Troia, porque descende dos troianos, né? Vai expandir o império, não é, para até as águas do oceano. A sua fama há de aos astros chegar dentro em pouco. Livre do medo infundado, hás de um dia no Olimpo acolhê-lo, rico de espólios do Oriente. Invocado vai ser pelos homens. Ou seja, aqui Augusto vai ser divinizado, vai ser acolhido no Olimpo e adorado pelos homens. Então, suspensas as guerras, aquietam-se os ásperos séculos. Ou seja, Augusto, aquele herói predito, vai conquistar um grande império e vai fazer cessar as guerras. É a paz romana que Virgílio mesmo via e que estava colocando aqui nas palavras de Júpiter. Os terríveis portões do castelo da guerra serão trancados com traves e ferros ingentes. E dentro, o ímpio furor assentado sobre armas fatais, amarradas as mãos nas costas, a boca a espumar só de sangue esbraveja. Ou seja, ali o ímpio furor, o Deus que quer a guerra, que quer a destruição, ele vai ser amarrado e cheio de raiva, não vai poder fazer nada, porque a paz sob César de Troia, sob Augusto, se estabeleceu. Essa é a missão de Enéas e o destino de seus descendentes. De fato, Enéas, segundo a lenda, chega na Itália e, segundo a profecia, ele deveria se estabelecer ali e se casar com a filha de um dos reis do local. Um desses povos itálicos eram os latinos. O rei dos latinos, chamado Latino, tinha uma só filha chamada Lavínia. E Lavínia era virgem, solteira, e a sua mão era disputada por muitos reis e príncipes locais da Itália. E o seu pai queria dar-lhe em casamento para um desses reis, que era Turno, que irá fazer guerra a Enéas. Só que um sacerdote do rei latino, depois que Enéas já tinha chegado na Itália, diz assim para o rei latino: deixa de lado, meu filho, essa ideia de esposo latino dar a Lavínia. Ou seja,
Você não vai casar Lavínia com ninguém daqui, com nenhum latino. Nem creias nas bodas agora aprestadas, ou seja, não case. Esqueça desse casamento. Genro estrangeiro virá, que até aos astros o nome dos nossos se incumbirá de levar. Por quê? Os romanos, segundo a lenda, são fruto de uma mistura étnica entre os troianos e os latinos. Entre os traianos, emigrados e fugidos de Troia, e os latinos, estabelecidos na Itália. Só que dessa conjugação étnica, o povo que nasceria seria chamado latino, como o povo itálico com o qual a gente de Enéas se uniu. Por isso que ele fala aqui, ó. Genro estrangeiro virá que até os astros o nome dos nossos, ou seja, os latinos. Porque os romanos são latinos, apesar de serem frutos da união dos troianos com os latinos, eles são chamados de latinos. O nosso nome, o nome dos latinos, até os astros se incumbirá de levar, cujos filhos e netos sem povos submeterão sob o império de leis rigorosas e sábias. Em todo o curso do sol, desde o oceano nascente ao do poente. Então aqui o sacerdote Fauno diz ao rei latino que o casamento de Enéas com a filha do rei Lavínia iria gerar um povo que conquistaria 100 povos, né, como ele fala aqui, se incumbirá de levar 100 povos. 100 povos submeterão sob o império de leis rigorosas e sábias. Em todo o curso do sol, desde o oceano nascente ao do poente. Então é uma profecia que Virgílio coloca na boca de um sacerdote a respeito daquilo que ele via naquele momento, que era o reinado de Augusto, que era a paz, como diz Júpiter lá, né, naquela passagem que eu li ali agora, e os latinos, os filhos de Enéas e Lavínia, governando do Ocidente, lá na Lusitânia, Portugal, moderno, até o Poente, até a Mesopotâmia. E essa é a origem do mito, né, o começo do mito de Roma. A ideia de que Enéas iria trasladar os deuses de Troia para Roma e ali na Itália fundar uma nova cidade cujos filhos dominariam o mundo inteiro. Continua aí o resto da Eneida, a segunda metade da Eneida é narrando, muito semelhante à Ilíada, narrando as guerras mesmo, os conflitos dos troianos contra os povos itálicos que não queriam que eles lá estivessem. Por fim, Enéas vence e o seu filho, Ascânio, funda uma cidade, a cidade de Alba Longa. É uma cidade lendária, não se sabe exatamente onde fica. E os descendentes de Enéas e de Lavínia, porque Ascânio, ele era filho do primeiro casamento de Enéas com a troiana Creusa. Ele não terá filhos. Então, depois que ele morrer, o rei de Alba Longa será o filho de Enéas e Lavínia, a latina. E depois de muitas gerações eles governarão ali, desde a cidade de Alba Longa. Essa seria a origem étnica dos romanos, né? A conjugação dos troianos, de Enéas, e os latinos, de Lavínia. Qual é a plausibilidade, o fundo de verdade dessa história? Bom,
Já foi demonstrado pelos historiadores que, de fato, os romanos antigos, eles eram fruto da conjugação, da união étnica dos itálicos locais, dos povos originais, das tribos originais da Itália, com povos que vinham do Oriente Helênico. Então, há na história de Enéas esse fundo de verdade. De fato, os romanos são filhos de uma mistura étnica entre os itálicos e povos vindos do mundo grego. Mas o que é mais importante nessa lenda é que ela, de alguma forma, ela demonstra qual é o espírito dos romanos. No sentido de que, na aula 3 da História Universal da Igreja, quando foi falado do Império Romano, eu falei que um dos aspectos essenciais do romano é uma certa secundaridade cultural. O que é isso? Eles se consideram filhos de uma civilização que não é a deles. E herdeiros dessa civilização. Os romanos, eles se consideram filhos da Grécia. Porque Troia era uma cidade helênica, ou grega, não é? E o que Enéas faz? Ele estabelece em solo itálico, em solo italiano, o que sobrou de Troia. E o essencial de Troia, que são seus deuses. Então os romanos, eles sentem-se de alguma forma enraizados num lugar que não é deles, ou melhor dizendo, frutos de uma herança que não lhes pertence. Que eles têm a posse, mas que não veio deles. E por isso os romanos eram tão abertos às culturas, à influência grega. E por isso a preocupação dos romanos de romanizar e civilizar, porque assim como eles, sendo bárbaros em relação aos gregos, se preocupam com se civilizar-se, eles também querem levar aquela civilização para outros povos que em relação a eles são bárbaros. Ou seja, eles são bárbaros em relação aos gregos e eles são gregos em relação aos outros bárbaros. Então esse talvez seja um dos aspectos essenciais dessa história de Enéas. Bom, mas Enéas não fundou Roma. O filho de Enéas fundou Alba Longa e depois de muitas gerações, mais de 10, os descendentes de Enéas e Lavínia governavam ainda a cidade de Alba Longa. Até que uma filha do rei Numitor engravidou do deus Marte, que era o deus da guerra. E teve 2 gêmeos, que foram abandonados na beira do rio Tibre. E foram alimentados, para não morrer, foram amamentados por uma loba, enviada pelo seu pai, o rei, o deus Marte. Por isso que os romanos, sempre sendo filhos, né, de um daqueles gêmeos, sempre se chamarão filhos da loba. E o símbolo de Roma seria, um dos símbolos mais famosos de Roma é justamente a loba amamentando Rômulo e Remo. Depois, eles eram amamentados pela loba, e depois de ser amamentados, eles foram encontrados por um pastor chamado Faustulo, que os levou para serem criados, né, como filhos deles, por ele e pela sua mulher, numa humilde cabana que ficava na colina
que um dia seria o Monte Palatino. Por isso que, cheios de orgulho dessa sua origem, não é? Os romanos até o século I a.C. ainda conservavam ali, no meio daquelas construções suntuosas do Palatino, bem ali do centro de Roma, do lado do Fórum, o lugar onde os imperadores morariam. A humilde cabana de Fausto, onde Rômulo e Remo foram criados. Bom, os dois irmãos cresceram, descobriram sua origem e foram até o rei, seu avô, Numitor, que os reconheceu como netos. E eles... Perdão. E eles foram, então, fundar a sua própria cidade. Os dois, eles se estabeleceram, foram fundar duas cidades, em duas colinas, duas das sete colinas de Roma. Rômulo se estabeleceu no Monte Palatino e Remo se estabeleceu no Monte Aventino. E desde aquele momento, os deuses favoreceram Rômulo, né? Reza a lenda que um dos sinais é que sobre a terra de Rômulo passaram 12 abutres e sobre a terra de Remo apenas 6. Isso era um sinal de que os deuses favoreciam Rômulo. E Rômulo foi cercar a sua cidade, foi construir a primeira muralha na sua cidade, uma muralha de terra. Só que no momento em que ele cercava, fazia a muralha, ele o fez de alguma forma como um gesto ritualístico, consagrando aquele local aos deuses. Por isso que os romanos, eles sempre viriam a sua cidade como sagrada, consagrada. Ele abriu um sulco em torno das muralhas, no qual foi feito um fosso. E os romanos sempre considerariam a sua terra, a sua Roma, como sagrada. E Remo viu a muralha de terra feita pelo irmão e zombou, falou que aquilo nunca pararia ninguém. E saltou sobre a muralha e entrou dentro da cidade que Rômulo estava construindo. E Rômulo, então, matou o irmão. Matou o Remo. E gritou: assim morrerá quem no futuro transpuser minhas muralhas. Rômulo matou seu irmão Remo, porque Remo tentou adentrar as muralhas da cidade de Rômulo. E aquele foi visto, passaria a história como uma espécie de gesto sacrificial. De alguma forma, o sangue de Remo foi um sacrifício aos deuses para que a cidade nunca fosse violada. Vocês podem ver como que nessa lenda há uma série de elementos simbólicos, né? Uma série de elementos simbólicos. Um deles é esse. O que garantia a inviolabilidade de Roma, o solo consagrado por Rômulo e o sacrifício, o sangue derramado de Remo, que foi o primeiro a tentar invadir, transpor a muralha de Roma. Foi uma espécie de sacrifício sangrento, né, para a inviolabilidade da cidade. Então, Rômulo construiu a sua pequena aldeia e chamou pastores
das cercanias para lá habitar. E tudo quanto é gente sem pátria do Lácio foi viver em Roma. Foi vindo. Só que tem um problema. Não havia mulheres. E para que a cidade continuasse, era necessário que os agora romanos, né, os habitantes ali daquela cidade, se casassem. E aí aconteceu uma coisa. Foi planejar. Como que eles iriam arrumar mulher, né? Foi um acontecimento assim meio até chocante. Licença que eu vou pegar um café. O que aconteceu? Havia um povo, uma tribo, que habitava umas cidades ao norte de Roma, chamados Sabinos. E Rômulo organizou com os Sabinos jogos amistosos em Roma. E convidou as famílias sabinas para virem, para participar dos jogos e tal. E na hora que estava todo mundo lá, distraído com os jogos, os romanos se precipitaram sobre os sabinos e roubaram suas filhas para tomarem como esposas. Esse episódio, muito retratado na arte de todos os tempos, é o chamado rapto das Sabinas. Então se estabeleceu uma guerra entre os romanos e os sabinos, que só foi resolvida porque as próprias Sabinas, muito satisfeitas com seus esposos, né, elas foram raptadas. Rapto é uma expressão interessante, porque havia no Código Penal, ainda em vigência, né, essa lei não existe, esse crime não existe mais, mas estava no atual Código Penal, o crime de rapto. O que era isso? Era um homem que fugia com uma moça sem autorização dos pais. Era uma espécie de crime por amor. Era o rapto, é diferente do sequestro. Diferente do sequestro. Às vezes, hoje em dia, se tornou sinônimo, né? Sequestro e rapto, mas rapto não é isso. Rapto é, por exemplo, o que Paris fez com Helena. A raptou. Por que fala que raptou? Por que fala raptou? Ela foi porque aqui sim, mas na mentalidade antiga, né? Antiga, assim, até poucas décadas atrás, era a ideia do homem que seduziu a mulher para se casar com ela. E do mesmo modo aqui, os romanos não sequestraram as Sabinas, mas as levaram para que casassem com eles. E elas eram bem tratadas, começaram a gostar dos seus esposos, e foram elas, essas primeiras romanas, que eram Sabinas, que selaram a paz entre os seus maridos e os seus pais. E isso é muito interessante, diz Pierre Grimal, porque isso também tem uma simbologia, porque as romanas não serão... Claro que a romana, a mulher romana, de todas as épocas, é sempre considerada uma menor. Né? Quem toma a decisão por ela é o pai ou o marido, depois de casar. Mas ela não é um objeto como é para os gregos. Então a romana tem uma dignidade maior do que tem para os gregos. Uma dignidade ainda muito diminuta, considerando a dignidade que a igreja lhe dará. Isso já é outra história. Né? Nós veremos isso no curso de História Universal da Igreja. Então foram as romanas, as Sabinas, agora romanas, que selaram a paz entre os seus maridos e os seus esposos. E muitos sabinos foram habitar a cidade, e a cidade cresceu. E Rômulo era o primeiro rei. Ele foi o primeiro rei. Não é? Interessante. Qual que é o princípio da soberania? Os romanos sempre têm uma preocupação muito grande com
a legitimidade do poder. Qual é a legitimidade do poder de Rômulo? A origem divina. Júpiter lhe deu o poder de governar. Certo? Então, ele governa Roma. De Júpiter emana o poder e de Rômulo, através de Júpiter, ou melhor, o poder emana de Júpiter para Rômulo, de novo. E daí todo o poder em Roma emanará de Rômulo. Ele organizou o funcionamento da cidade, chamou os patres, os pais, os chefes das principais famílias e compôs o Senado, estabeleceu uma Assembleia do Povo, nós entenderemos nas próximas aulas o que essas instituições simbolizarão, o Senado e a Assembleia do Povo, fez algumas guerras com algumas cidades vizinhas para garantir a independência de Roma, e assim lançou as bases da cidade. Por isso que Rômulo é 3 coisas. Ele é sacerdote, governa através pelo poder de Júpiter e exerce uma função sacerdotal. Ele é guerreiro, ele vai à guerra para defender a cidade. E ele é legislador, porque organiza o funcionamento das instituições da cidade e lhe dá leis. O modelo de Rômulo será o modelo, por exemplo, de Augusto, do primeiro imperador. O imperador é essas 3 coisas. O imperador, 700 anos depois, ele vai ser sacerdote, guerreiro e legislador, né? Congregando essas 3 funções, é uma divindade a ser adorada, por isso que, como nós vimos no curso de História Universal da Igreja, haverá as perseguições romanas à Igreja. Porque o imperador, ele de alguma forma, é o herdeiro daquele poder tríplice de Rômulo. E depois de 3 anos governando Roma, né, estabeleceu Roma, num dia de tempestade, no campo de Marte, que é uma região ali da cidade, existe até hoje. No meio de uma tempestade, Rômulo desapareceu, diante de todo o povo ali reunido. E ele tornou-se um deus. E seria cultuado para sempre pelos romanos, né, até a cristianização, sob o nome de Quirino, num dos montes de Roma chamado Quirinal. Esse é o mito fundador de Roma, desde Enéas a Rômulo. É uma lenda, né? Do começo ao fim, mas tem componentes verossímeis. E não cabe a nós aqui, não teremos tempo de descer essas minúcias, né? Mas esse é o mito fundador. Verdade ou não algumas dos seus componentes principais, fato é que muito do que será Roma e o que serão os romanos está representado nessa história. Então, esse mito fundador, nós não sabemos nem sequer se os romanos de fato acreditavam nessa história, mas eles se identificavam com essa história. Então, esse mito fundador de Roma é essencial para a gente compreender tudo que virá depois. Bom, então, com Enéas começa essa primeira era da história romana. Enéas não, perdão. Com Rômulo começa essa primeira etapa da história romana, que é a monarquia, o reino. Porque depois de Enéas, Roma será governada durante mais de 200 anos por reis, até que se instala a república.
no final do século VI a.C. A respeito dessa primeira etapa da história romana, que é a monarquia, com os reis, a gente verá na próxima aula. É a época mais desconhecida pelos historiadores a respeito da história de Roma. Desconhecida no sentido de fatos históricos, porque superabundam lendas sobre essa época. Então, o que eu vou narrar na próxima aula vai ser coisas que têm componentes de verdade, que têm componentes lendários, mais componentes de verdade do que eu contei hoje, certo? Então é isso. Nessa primeira aula eu gostaria de narrar esse mito fundador. Eu sei que é complexo, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de narrativa, né? Mas é importante para que a gente compreenda a história de Roma e a forma como Roma via-se a si mesma. Como coloca aqui, como Enéas coloca na boca de Júpiter e na boca do sacerdote do rei latino, os romanos se viam como destinados a grandes feitos. Qual seja? Conquistar um império que não teria fim e que se estenderia do Oriente ao Ocidente. Muito obrigado, até a próxima aula. Como eu expliquei no início do vídeo, essa é a primeira aula do curso História de Roma, que está disponível inteiramente na Escola de História da Igreja. É um curso com 7 aulas. A primeira, que é a que vocês assistiram, é o mito fundacional de Roma. A aula 2, sobre o período da monarquia romana, entre os séculos 8 e 6 a.C. As aulas 3, 4 e 5, sobre a República Romana. E a aula 6 sobre o século de Augusto e a aula 7 sobre os imperadores do século I, de Tibério até Domiciano. Então, se você quer ter acesso a esse curso, bem como ao curso de História Universal da Igreja e a todos os demais cursos de aprofundamento da Escola de História da Igreja, faz a sua matrícula aqui pelo link, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Espero você.